Fala pessoal, voltamos aqui com o segundo episódio do CWPB Podcast. Hoje eu estou aqui com o Daniel, ele é empresário, sócio da BS10. Daniel, muito obrigado pelo teu tempo, será um prazer contar a tua história aqui. Então, antes da gente começar com as perguntas, conta um pouco da tua história até tu chegar aqui com a BS10, com essa remodelação de logo, potencializando seus resultados. Me conta um pouco dessa história aí, por favor. Oi, André, obrigado pela recepção, pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui na tua presença aqui para contar um pouco da minha história e a história da BS10, né? São histórias que se completam, se confunde às vezes, né? A vida empresarial com a vida pessoal, né? Uhum. É uma história longa, né? Né, a BS10 não nasceu hoje, né? Então ela tem uma vida aí já intensa e ampla, né? A BS10 nasceu, né, em função da minha rotina empresarial, né? Eu acho que essa minha rotina nasce quando eu tenho 15 anos de idade e comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego com 15 anos foi num escritório de contabilidade. E lá eu iniciei sendo um office boy. Então eu caminhei bastante pelas ruas de uma cidade interior, na Carazinho, Rio Grande do Sul. Então eu Longe. caminhava bastante. Era longe, longe daqui, É né? longe daqui Longe que daqui, só. 550 quilômetros. E lá eu também fiz alguns quilômetros caminhando. Então, com meus 15 anos, eu tinha. Naquela época era tudo manual. Não Uhum. existia internet, não existia telefone móvel. E aí, os clientes, eu saía de manhã cedo com um livro de protocolo, com as guias, com os recibos e notas fiscais de honorários. E naquela época se cobrava os impostos do cliente, centralizava no escritório e ia para o banco. Então eu saía de manhã cedo, caminhava por toda a cidade, voltava cheio de dinheiro, cheque, dinheiro para o escritório. O escritório preparava um malote para o banco, depois ia para o banco pagar as contas dos clientes e depositar o dinheiro dos honorários do escritório. E era uma vida tranquila, diferente da vida de hoje, né, que é a preocupação assim com a segurança e tudo mais. Então eu transitava realmente com dinheiro naquela época para cima e para baixo. Isso com 15 anos. Com 16 anos e meio, me convidaram para assumir o departamento pessoal do escritório. Então imagina, 16 anos e meio. Hoje eu tenho noção disso. Naquela época, simplesmente baixei a cabeça e assumi uma carteira de DP, né, de folha, que tinha mais ou menos 50 empresas na época já. E aí comecei a entrar no mundo da contabilidade dentro do escritório. E talvez a primeira coisa que eu fiz, aí vem a questão de uma outra área que eu gosto, que é a tecnologia, né? Eu lembro, 16 anos e meio, realmente, a primeira coisa que eu fiz foi informatizar a emissão da GPRS, que era datilografada pelo Uhum. pessoal antes de eu chegar lá. Então, entendi o sistema, entendi os parâmetros e já configurei. E a partir do meu primeiro mês sentadinho lá, já saiu na GPRS impressas automatizadas. E a partir daí começamos a automatizar o que dava e fui aprendendo também, estudando como moleque. Mas é engraçado porque eu não me via dentro da contabilidade. Cara, eu vim uma cidade pequena e eu sempre me via querendo desbravar o mundo. O que que tinha fora de Carazinho? Comecei a fazer direito em 98, 99. 98 fiz direito em Carazinho, mas não me enxergava muito como advogado. E de repente um amigo meu falou assim: ó, estou indo morar em Florianópolis. Sim, cara, eu também vou. Aí simplesmente, do dia pra noite, resolvi vir morar em Florianópolis e começar a vida por aqui. Aqui aprendi muita coisa, desbravei muita coisa, eu circulei muito pela cidade. Então eu conheci muito Florianópolis, a região, eu transitava muito. Com quantos anos tu veio pra cá, Daniel? Eu vim com 20 anos. Com 20 anos de idade, vim morar em Florianópolis. E realmente transitei muito. Então eu desbravei e tudo mais. Depois de 2001, 2002, trabalhei numa empresa que recebia muita gente de fora. Então muitas vezes, final de semana, eu ficava com o carro da empresa e eu ciceroneava o pessoal que vinha de fora. Então eu levava para conhecer a ilha. Então funcionei como guia turístico, né? Se eu Sim. quisesse ter investido numa vida de guia turístico, eu Também poderia dava. teria empreendido naquela área, mas eu fazia aquilo com o maior prazer de mostrar as belezas de Florianópolis. Então eu acompanhei muita coisa acontecendo em Floripa. 2003, 2001, na verdade, 2002, eu tive uma experiência bem bacana também, que eu fui trabalhar com a Dona Vera nas lojas americanas do centro. Então, como Da Felipe auxiliar Schmidt na ali? Felipe Schmidt. Sei. Então, imagina, eu entrei no Americanas do centro e a Dona Vera, naquele momento, ela tinha 41 anos de casa.
ela tinha sido gestora da Americana em vários lugares do Brasil, então ela tinha uma vivência, uma bagagem de gestão gigantesca. E eu sentei do ladinho dela como um administrativo. Ali eu fiz de tudo um pouco. Auxiliava ela, cuidava dos preços da loja, ia para o departamento pessoal ajudar lá embaixo. E na Americanas também ia para o caixa. Então era bacana ir para o caixa de vez em quando tinha sufoco, porque você atendia público, né? Então ali, contato Uhum. com o público, o relacionamento era bacana. Mas foi uma experiência bem riquíssima com a visão dela de gestão, focada em resultado, focada em produtividade. Então ela era uma referência dentro da Americanas naquela época. Não sei, nunca mais tive contato com ela, mas foi uma escola bem intensa. 2003, aí vem assim, você vai desbravando, né, vai conhecendo. 2013 eu entrei num segmento que também não conhecia, que era postos de combustível, da bandeira Esso, que hoje não Uhum. existe mais no Brasil. E aí entrei num posto também como um administrativo. E logo depois eu fui assumindo a operação do posto. E ano seguinte a gente assumiu uma segunda unidade e foi estruturando como rede. Ali também foi uma escola de gestão. Então a minha visão de gestão sempre esteve aflorada ali. Eu tive a liberdade de trabalhar muito em cima. Então Uhum. eu sempre tive um privilégio de ter contato e trabalho com pessoas de cunho intelectual, cunho empreendedor, pessoas de boa índole, sabe? Ali o seu Mark, então, é uma pessoa exponencial assim também. Aprendi muito com ele, apesar da sua ausência, né? Porque ele muitas vezes não aparecia porque ele tinha outras atividades também. Então, mas me permitiu eh, desbravar, testar, às vezes errava, então pagava pelos meus erros, digamos assim, né? O Uhum. mundo empresário é assim, né? Tu Sim. paga pelos teus erros, né? Ali também eu tive essa vivência. E ele foi talvez um dos grandes incentivadores que eu fizesse contabilidade. Porque talvez desde sempre eu quis ser um gestor. Eu lembro que quando eu tinha 17, 18 anos de idade, antes talvez, eu já tinha assinatura da Você S.A. Então lá em Carazinho eu recebia a revista e via o mundo corporativo à Sim. distância e tal. Então era algo que me fascinava. E aí um dia, quando eu resolvi voltar a estudar lá, ele disse, Daniel, faz contabilidade. Porque não estou desmerecendo o administrador, mas o administrador, você não vai poder fazer a contabilidade de ninguém. Mas como contador, se você agregar outras competências e mais alguma formação, você pode contribuir na administração de vários negócios, inclusive dos teus negócios, um dia você quiser tê-lo. E se você não quiser ter nenhum negócio diferente, você pode montar o teu negócio de contabilidade onde você estiver. Então ele foi um grande incentivador na escolha pela minha formação naquele momento. E o que me chamou a atenção também na formação é que a Univale, foi onde eu estudei e fiz uma carreira lá, a Univale tinha, naquela época, uma propaganda que ela falava ciências contábeis com ênfase em gestão empresarial. Então, essa parte da ênfase em gestão empresarial me fez querer fazer o curso na Univale. E lá eu fiz o curso. E foi muito bacana. Então, aprendi muito na Univale. Também tem grandes nomes assim, Tu ex não de Vale de Biguaçu? Biguaçu. Sei. Então, a Marisa, a professora Marisa, que hoje é presidente do nosso conselho de contabilidade, foi minha professora, depois foi minha chefa. Então, algo fantástico, assim, um ser humano também fora da curva, assim, riquíssima no lado humano, no lado profissional, no lado institucional, sabe? Uma postura ímpar, assim, aonde aprendi muito, muito, muito. Então foi ali na Univale que eu me formei, depois emendei uma pós-graduação e depois o mestrado também em administração. Depois eu conto a parte do mestrado aí. E aí, eh, em algum momento, eu acabei virando professor acadêmico, que também acho que foi um grande marco, assim, que do dia para a noite recebi a proposta para virar professor, né? Então, recém-formado, veio o convite para virar docente. Aquilo para mim foi um susto, né? Porque você não se imagina, você é recém-formado, né? Por mais que você admire e ache o máximo um professor e respeito, aquilo parecia tão distante, tão longo, né? E de repente vem a oportunidade, aí vem o suador, a adrenalina, o medo, né? Você se julga muitas vezes Incapaz. incapaz. Imagina o que que eu vou contribuir, né? O que que eu vou ensinar? Como é que eu vou conduzir uma sala de aula? Então aquilo foi um grande marco assim para mim. Mas de toda forma, encarei o desafio, suando, gelado muitas vezes, né, me preparando. Também ali tive grandes parceiros de jornada assim fantásticos que eu conheci e que fomos juntos e levo para a vida toda no meu coração assim. Então foi um momento ímpar da minha vida. E aí a vida vai se desdobrando.
passei a fazer consultorias e a BS10, que é talvez a grande pergunta, né? A BS10, como a gente conhece hoje, ela começou a tomar forma antes mesmo de eu me formar e antes mesmo de eu virar docente. Na época que eu administrava os postos de combustível, a gente fez todo um processo de parametrização, configuração, controle, gestão, métricas de governança, que talvez hoje muitas empresas ainda não falam, por mais que nós fôssemos pequenos, mas também tínhamos governanças organizadas para que funcionassem as operações, porque são operações 24 horas, né? Uhum. Então são postos de combustíveis que não paravam. Então aquilo é fluxo de pessoas, cliente, Sim. funcionário, o tempo todo, combustível, regras específicas, Bem bem específica. específicas, né? Riscos grandes, volumes Uhum. de dinheiro grande, margens apertadas. Sim, Então é um ambiente bem hostil, seria a palavra, assim, né? Para sim. esse tipo de ambiente, assim, né? E aí um gerente de território da ESSO, o Luciano Knabin, um dia ele entrou porta dentro do meu escritório, já era noite, né? Eu tava lá no posto. Ele disse, Daniel, liga pra Simone, tá aqui o cartão dela que ela tá te esperando. Digo, quem é a Simone? Ah, a Simone, ela é a proprietária do posto Catarinão, tá? E eu ligo pra falar o quê com ela, né? Assim, não, liga pra ofertar o teu serviço. Sim, que serviço? O que tu faz aqui? Mas o que que eu faço aqui, né? Me explica melhor, né? O que tu tá querendo me dizer? Não, cara, ela precisa exatamente do serviço que tu faz aqui. E tu pode ofertar esse serviço como um serviço, né? Eu nunca tinha pensado nisso, né? Nunca tinha imaginado prestar o serviço de consultoria, né? Naquele momento, né? E eu liguei pra Simone e marquei uma reunião no dia seguinte. Naquela noite eu voltei pra casa, Ana e eu expliquei pra Ana assim, Ana, temos isso, isso e isso. Cara, vamos fazer um projeto. A gente virou a noite, fez um projeto de consultoria estruturada, baseado no que nós tínhamos de conhecimento. E no dia seguinte, na noite seguinte, a gente foi. É uma empresa familiar, tava o casal fundador, né? E os filhos, fizemos a apresentação e saímos de lá com o contrato assinado. Naquela noite. Então, em 24 horas, a gente montou um projeto e foi lá. E até nem acreditamos, tipo assim, na PA, assim, cara, a gente fez Em isso. 24 horas Em nasceu a BS 24 10. horas nasceu a BS10. E nasceu como BS de Bajo Aham. e o S de Sonago. Então nasceu como BS. Então, se resgatar o PowerPoint, a gente fez um PowerPoint estruturado, né, do que seria o trabalho, um cronograma de execução e tudo mais. Tava lá BS. Nasceu assim a BS10. E fizemos um trabalho, implantamos bastante ferramentas. Hoje não existe mais, é o posto Catarinão Sim, eu que, lembro do que posto tinha aqui, Catarinão. Então eles tinham a transportadora, tinha o posto e tinha o restaurante. Então a gente fez todo um trabalho ali bem interessante. Então assim nasce o espírito empreendedor. Em paralelo tinha o meu trabalho e sempre com a transparência do seu marca, o maior incentivador. Assim, ele falava assim, vai lá, sabe? Sempre me incentivava mesmo assim a evoluir, a crescer e tudo mais. E aí foi. Chegou um momento que eu acabei me desvinculando do posto para também quebrar um vínculo e me expor, né? Para ver o que mais que eu poderia aprender, me desenvolver. E aí veio uma parceria com a Martinelli, que eles tinham refeito toda uma estrutura numa emissora de TV daqui, me convidaram para fazer uma parte da diretoria financeira. Então, tive uma jornada também dentro da parte de comunicação, entender esse mundo e auxiliar a estruturar uma etapa do processo naquela época, que também foi uma escola, um aprendizado, pessoas interessantíssimas, um time riquíssimo que eu tive para poder coordenar no financeiro, contábil, Uhum. administrativo ali foi também muito rico. Foi intenso, foi curto, mas foi de uma riqueza enorme, assim, naquele momento lá. Dito isto, ah, transitei por empresas de tecnologia, que foi uma escola fantástica. Nessa empresa, a Wplex, foi uma escola, assim, porque ali, André, foi aonde eu consegui materializar o conhecimento acadêmico com o mundo profissional. Porque é uma situação que normalmente você vê muita teoria no mundo acadêmico e você vê muita prática no mundo profissional. Ou Uhum. seja, as empresas se Sim, viram normalmente sem buscar muitas bases teóricas. Estou falando a nível geral. Se sim. pegar estatisticamente, Sim, a sim, sim. grande massa faz isso, né? E o mundo acadêmico também está lá discutindo, trazendo conhecimento, mas está no mundo acadêmico. Essa empresa, eles realmente estudam conhecimento e tudo mais com profundidade. Eles têm uma cultura muito forte de estudar. Por exemplo, design thinking, que até Sim. hoje é uma grande caixa a ser desbravada por muitas empresas, por muitas Uhum. pessoas. Em 2011, mais ou menos, que eu passei lá, 2011, 2013,
Design Thinking já era uma versão já utilizada diariamente na empresa, Caramba. utilizada no software, de conhecimento assim profundo entre eles. Cara, eu fui conhecer isso em 2000 e acho que 2018, 19, muito tempo Perfeito, depois. concordo contigo. Mas ele já Entendeu? tava muito na Eles frente, estavam né? muito, muito, muito na frente. Então, usavam muito a IDEO como base para Uhum. design thinking. Então, fantástico. Então, uma outra visão de conhecimento, Sim. com profundidade. Novamente, fiz grandes amigos, grandes parcerias, com muita profundidade, assim, no que se fala, no que se pensa, no que estuda. Então, ali foi um ambiente riquíssimo. Um ambiente, eu lembro assim, a sede tinha mais ou menos 700 metros quadrados, a empresa 15 funcionários. Então, os conceitos de modernidade, naquela época eles já tinham visitado o Google, o Sim. Microsoft e feito a sede com essa cultura. Então, para quem via num posto de combustível, um ambiente mais hostil mesmo de giro, ali um ambiente muito mais calmo Sim. e um ambiente moderno, moderno, assim, para aquele momento. Parece Então, que o posto se alimenta do caos às vezes, né? é impressionante, porque é uma dinâmica, assim, e tem de tudo, assim, ó, o posto, voltando para o posto de combustível, tem clientes fantásticos, mas também tem cliente muito oportunista. Ah, deu problema no meu carro, sabe? Dos mais diversos motivos. Vazou óleo, combustível não sei o quê, minha chave que quebrou. Você vê que o pessoal tenta, às vezes, de má fé, Uhum. levar alguma vantagem em cima do posto. Sim. Então a gente era bem tarimbado, assim, porque isso acontecia, não vou dizer que diariamente, mas um dia sim, Sim. outro não, algum golpezinho para poder tentar algum tipo de vantagem em cima do posto de combustível. Então o pessoal se alimenta disso. Então o posto tem que ser muito, muito correto, muito documentado e muito monitorado para poder provar, às vezes, as más intenções de De clientes. clientes. Naturalmente, um posto também você acaba errando, então a troca de combustível é um problema crônico. Então, o treinamento para frentista, a orientação, o zelo, bons parceiros para poder resolver problemas, porque acabam trocando diesel para gasolina, gasolina para diesel. Isso é uma confusão que dá Uhum. um estrago ruim. Então, nós sempre tínhamos bons parceiros, porque volta e meia acontecia problemas, para como resolver, tratar e sanar. Faz parte, né? Que errar faz parte. Agora, o que diferencia uma empresa de outra é como você resolve, né, os problemas É, causados pela empresa, né? Então aí vem os valores de cada organização aí. sim. Enfim, e aí a mistura da docência. E aí teve uma época aí que ficamos, Ana e eu, só na docência. E isso foi, acho que em janeiro de 2014. Aí acho que na primeira vez na minha vida, André, eu tava curtindo 30 dias de férias, né? Sabe, 30 dias corridos de férias, porque aí a consultoria estava sem cliente naquele momento, estávamos os dois docentes na Univale, tranquilos. E a Ana, ela é administradora, ela talvez mais inquieta do que eu. Ela falou assim: não, tá muito calmo. Nós temos que ter um negócio aí recorrente, um negócio organizado para poder funcionar. Eu assim, tá bom, já que tu tá me tirando a. Tá bom, tu quer minha certeza? Só queria minhas férias. Certeza, tá bom. Então as férias estão começando a acabar. Isso, tá bom. E aí, André, veio o que eu aprendi na WPlex, algumas técnicas lá de prototipação, brainstorm e tudo mais. Aí passamos acho que uns 2 finais de semana com pegar uma mesa, post-it, canetas coloridas, papel, comida, salgadinhos, doce, Pô, isso é coisa linda de fazer, né? Coca-Cola, vinho. Então assim, beleza, Isso agora é coisa vamos linda de fazer, né? vamos assim que nasceu o que nós as bases que nós somos hoje. Vamos então filosofar do que nós queremos ser como empresários então, né, para começar. E ele foi. Escrevemos, se resgatar, acho que até esses tempos eu achei os post-it guardados lá de várias ideias que a gente foi colocando no Aham. post-it e tudo mais. Depois de colocar as ideias no post-it, vinham os prós e os contras de cada um, sabe? Para ir filtrando, filtrando. Teve de tudo, teve até virar fazendeiro, criar boi, indústria, comércio, sabe? A gente foi testando várias ideias, o que a gente Sim. poderia fazer. Quais eram nossas habilidades, nossas competências, nossas atitudes, nosso fluxo de caixa, o Uhum. que daria para poder empreender. E chegou num funil, digamos assim, que a gente via que a consultoria era um canal viável, só teríamos que estruturar ela e ter clientes mais recorrentes, e a contabilidade regular também seria um canal viável. Porque dentro da consultoria, a gente normalmente esbarrava numa qualidade da informação, Sim. tá? Porque a contabilidade, aí entra num. Só esse tópico dá para falar, talvez mais de hora, Muitas horas. só sobre esse ponto. Muitas horas.
E ninguém é culpado, não tem um culpado por isso. Digamos que a nossa cultura brasileira, a maneira como ela é enraizada, que nos leva a isso. Mas nós nascemos então com uma intenção de atender o empresário que busca se organizar, que busca crescer, que enxerga a contabilidade como parceiro e não como uma despesa. Uhum. Então nós nascemos com essas premissas. Uma premissa também que a gente nasceu nesse nosso brainstorm era ser um hub. O que hoje se fala muito de conexões, se fala de network. A gente reconheceu que a BS10, ou o nosso trabalho, deveria conectar excelentes negócios, Uhum. conectar bons negócios, conectar bons parceiros. Então, nós temos que ser uma fonte de socorro. Muitas vezes eu não sei resolver a dor, mas Eu eu tenho quem acredito resolve. que tal empresa, tal fulano, tal parceiro, ele tem o perfil para poder resolver. E nós nascemos com essa visão, sabe, de atender o mercado de negócio, o mercado corporativo, fazendo conexões, Uhum. que nós somos donos de um pedacinho de conhecimento. Sim. O ecossistema de empresa, de empreendedorismo, ele é muito grande. Existem muitas ferramentas, muitos conhecimentos que precisam ser aplicados para o negócio ter sucesso. Nós conhecemos uma parte que a gente pode contribuir aí para levar os negócios. Então, isso foi muito importante desde a nossa concepção. Uma outra concepção que nós nascemos e que hoje, depois de 10 anos, 11 anos já, eu vejo o quanto é difícil assim para muita gente, são duas premissas que nós levamos para dentro da BS10. É a liberdade e a responsabilidade. Então, o ser humano, ele tem uma dificuldade em ser livre. E isso está associado A responsabilidade, né? a... A liberdade, assim, ó, a dificuldade de ser livre, eu vejo isso muito até na minha empresa mesmo, né? Porque tu dá liberdade pra pessoa. E a pessoa se perde naquela liberdade, né? Eu costumo brincar assim, que as pessoas falam, pô, ser empresário é difícil, porque às vezes tu tem que controlar teu tempo. Assim, é? Tu tem que controlar. Por quê? Porque tu é livre até certo ponto. Eu sei que se na sexta-feira à tarde eu não quiser trabalhar e tiver coisa pra fazer, eu vou ter que trabalhar no sábado de manhã. Então não é essa questão de, pô, tô com um tempo livre aqui, vou ficar à toa sem fazer nada. Vai, mas só que tu vai ter que repor lá. Então, como que tu se acostuma com isso? Tem gente que não consegue se acostumar. Por isso que eu penso que hoje, né, a gente vive principalmente na internet, muitas pessoas difundindo que todo mundo tem que ser empreendedor, que tem que fazer um negócio. Eu discordo frontalmente disso, porque assim, ó, tem gente que precisa trabalhar das 8 às 6, ter um chefe, ter um salário garantido, porque vai fazer muito melhor para a cabeça da pessoa. Empreender é uma arte, vamos dizer assim, às vezes até holístico. Por quê? Porque tu tem que entender, se tu esse tempo que tu tem aqui, que tu vai deixar de fazer alguma coisa, quando que tu vai repor esse tempo? Porque uma hora tu vai ter que repor. Eu acho que o empreender tem muito dessa gestão de risco que tu trabalhavas no posto, né? Como que tu lidou com essa questão da gestão de risco na hora que tu viu assim, cara, a BS cresceu, eu ainda sou docente, eu preciso me dedicar mais tempo à BS. Como que tu lidou com essa gestão de risco e com as questões de liberdade enquanto a empresa foi crescendo? André, chegou um momento assim na nossa vida, novamente, porque a tua vida não é só a empresa, né? Tu tem todas as facetas, né? Tu tem o teu eu, tu tem a tua família, tu tem a tua esposa, e chegou no momento que nós fomos pais, também já numa fase mais madura, mais avançada de idade. Quantos anos foi, pai? 38. Ana e eu, os dois, né? Nós temos Uhum. a mesma idade. A Ana é a minha parceira de vida, né? Então a gente, desde que se conheceu, nunca mais se largou. E essas aventuras, elas são em conjunto também, Uhum. né? E aí veio a paternidade e a maternidade. E essa gestão de risco, assim, André, ela é uma gestão de risco de vida, né? Chegou um ponto que nós olhamos, o risco maior para nós naquele momento era a própria nossa filha, né? Uhum. Os dois sozinhos aqui, nós não temos uma estrutura de apoio, a gente não Ela tem. é de lá também? A Ana é do Oeste de Santa Catarina, Ah, de tá. Coronel Freitas, mas nós nos conhecemos aqui em Uhum. Florianópolis. E aí, como é que a gente vai lidar com isso? Temos um negócio, temos a docência e temos uma filha, né? Então, quando chegou no fim do período de licença da Ana, da docência, ela tinha que retornar, e a docência é de noite, né? Não é uma docência de dia, né? Que você poderia Sim. botar numa creche, né? Que Uhum. poderia passar o dia. É noturna. Os dois estão fora de casa de noite, vão dormir 1, 2 da manhã com hábitos de professores noturnos, né? Então,
era puxado. Aí, cara, o primeiro risco é a nossa filha, naquele momento. Então, aí o teu coração, né, e a tua razão olha para tua família. Então, eu vou encerrar um ciclo docente. Optamos por encerrar, ao invés de administrar dois, para direcionar também as energias para um negócio. Então, esse é um grande momento de ruptura da nossa vida, porque ali, quando a gente fez esse pedido de demissão, a gente Uhum. acabou quebrando o vínculo definitivo que nós tínhamos com o vínculo de CLT, Uhum. de trabalhador, né? Porque até então nós tínhamos nossa remuneração garantida, tínhamos direito a férias, tínhamos 13º, tínhamos a fundo de garantia, tinha todos os benefícios de ser funcionário ainda, apesar de em paralelo empreender, né? Então ali foi a grande ruptura. E aí começa o desafio de você administrar a incerteza do dia a dia. Uhum. Porque empreender é isso, né? Cada dia ele é único. Por mais que você se planeje, por mais que você tenha uma visão macro, por mais que você enxergue o todo, mas cada dia é único. A gente brinca e muitas vezes você nem sabe de que lado vem a bordoada, né? Tu só sabe que tá apanhando, dependendo do Uhum. dia, né? Tu Sim. nem consegue reconhecer de que lado que veio já a bordoada. E muito empresário passa por isso no dia a dia, porque é assim. Então, ali que a gente começou a se organizar. E aí você começa. Acho que talvez as primeiras premissas, André, é você sempre evoluir, que é você estudar, você compreender, você digerir o que acontece. Então, o começo foi duro, os primeiros anos foram duros, assim, porque a gente passou por várias situações diferentes, pegamos a Covid pelo meio também, sabe? Montamos as sociedades, montamos sociedade, ficamos sozinhos, sabe? Então, teve vários pontos, assim, que a gente teve que ir lidando. Depois veio a primeira mudança de time. Então, tínhamos um time longo na primeira fase, depois mudou o time. Então, tivemos que aprender a ser bons em captar, selecionar, colocar para dentro e depois também saber desligar. Então, que até então nós não tínhamos tido essa habilidade. Então, os trejeitos de como você lidar com isso, os infortúnios, muitas vezes, também de lidar com pessoas, independentes, sejam funcionários, sejam Clientes. clientes, a entrada e saída de clientes. No começo foi só a entrada. Aí chega um momento que tu começa a perder clientes por Sim. N motivos, e aí você aprende a lidar também com a Sim. saída. Até porque é do negócio É do mesmo, né? É negócio. do Então, assim, ó, negócio, não então adianta. são ciclos, né? Então, o primeiro Aham. ciclo você não perde funcionários e não precisa demitir. E não perde cliente ou não precisa demitir clientes, que a gente também já demitiu clientes, né? Depois você começa a lidar também com isso. Então, é, será que eu tô fazendo certo? Tô fazendo errado? Será que eu errei? Será que eu poderia ter feito melhor? Será que faltou o que da minha Uhum. parte como empresário? O que será que faltou da Sim. BS10? Então, vem muito esses questionamentos, o que você pode lapidar? E, naturalmente, você procura, nós procuramos entender e compreender para que a gente não erre a A mesma mesma coisa. coisa. A gente erre Novos erros, né? novos erros de Novos erros. aprendizado Aham. na chamada melhoria contínua, né? Então, a gente já passou por vários ciclos. Volto, acho que a afirmar, talvez o maior desafio que nós temos é a nossa lapidação, a nossa evolução. Quanto mais resiliente, quanto mais calmo, quanto mais holisticamente você consegue enxergar, mais você vai tendo condições de resolver problemas. Uhum. E naturalmente vai aumentando a Sim. complexidade dos problemas. Não, eles não vão diminuindo, vai só Não, aumentando. só aumenta. Só aumenta. Só aumenta. Então, isso a vida é fantástica nesse ponto, porque nós somos esponjas e somos elástico, né? A gente acha que o elástico vai estourar muito facilmente. Sim. Cara, mas esse elástico ele só vai aumentando, vai aumentando, vai A aumentando. pressão dele aumenta. É, até porque a complexidade dos clientes aumenta, né? Tu, a não ser que tu decida só trabalhar em um nicho, vamos dizer, sei lá, eu decido só atender comércio pequeno de bairro. A complexidade tende a não aumentar tanto assim, vamos dizer, né? Porque vai mantendo ali, tem um mais complexo, um menos complexo, mas às vezes, quando tu abre, às vezes tu tem um cliente que é um prestador de serviço, que é um engenheiro que emite 3 notas, e tu tem uma empresa que vende no Mercado Livre que emite 10.000 notas. Então, essas complexidades também vão te desafiando e te fazendo melhorar ali, como tu falou. Só que, como que tu lida com essas complexidades com o teu time? Que tu falou assim, ó, pô, que eu entendi, né, que uma das culturas da BS é a gente precisa estar sempre em desenvolvimento. Como que tu lida com o desenvolvimento do teu time? Porque a gente falando de pessoas, liderar pessoas às vezes é um pouco complexo, depende do nosso perfil, depende de várias coisas, né? Mas dentro de um escritório de contabilidade, de uma empresa de consultoria, se a pessoa não tá
evoluindo, ela tá morrendo. Porque se ela não olhou o diário oficial, vamos dizer assim, que é trazendo pra nossa área, hoje ela tá deixando de saber de alguma coisa que alguém vai ter que contar pra ela. Como que tu lida com com esse desenvolvimento do time, principalmente passando por essas trocas? A troca veio por alguma falta de desenvolvimento de alguma pessoa que tu, assim, cara, eu não consigo mais desenvolver essa pessoa, é melhor eu excluir? André, tá sempre associado a cada indivíduo, né? Uhum. Cada indivíduo é único. Baseado nas nossas duas premissas, que é liberdade e responsabilidade, a gente deixa bem claro mesmo, assim, pro time, que todo mundo é livre para se desenvolver. Todo mundo é livre para ser quem é e crescer. Sabe? Que é um ambiente próspero que a gente procura deixar à disposição do time. Então tem essa liberdade para assumir a sua vida. Uhum. Mas ao lado tem a responsabilidade de fazer o melhor por si, a responsabilidade de fazer o melhor pela BS10, porque ele representa a BS10 nas conexões com o mundo externo dos nossos clientes, e trazer o melhor para o cliente. Ele tem essa responsabilidade. Como é que nós lidamos com isso? A gente também estuda, né? Então a gente participa do G4, Uhum. então segue algumas metodologias do G4 que fomos aprendendo. Tem uma estrutura de feedback estruturado também para poder conversar, ouvir, dar retorno, mapear, identificar, porque você vai também identificando. Uhum. E muitas vezes chega um ponto que, se não dá certo, não dá certo. Tá? Entendeu? Então aí realmente tem que haver uma ruptura porque não dá certo. Não tem mais o que tirar Não tem dali. mais o que tirar. E isso faz parte. Uhum. Todo mundo, o sábio elástico, Sim. alguns chegam no seu limite naquele ponto de conhecimento técnico que não vai mais. Então, ok. Então, às vezes, acaba o relacionamento porque não dá. Então, acaba chegando nesse fim. A gente procura deixar material à disposição. Assim, a gente tem cursos, a gente tem uma base de conhecimento, tem acesso ilimitado, a gente tem consultorias externas que nos municiam com informações, a gente tem cursos que a gente paga, tem mentorias, sabe? Então tem uma estrutura de conhecimento que gigantesca. Eu vou te dar um case assim da BS10, tá? O Tobias. O Tobias chegou na pandemia, ele usava máscara, chegou como estagiário conosco. Já estava perto, acho que dos seus 28 anos de idade, e ele queria mudar de vida, ele queria ser contador. Então tinha feito toda uma jornada de funcionário, mas chegou um momento que ele decidiu, cara, eu vou estudar contabilidade. Tá bom. Entrou, baixou a cabeça e estudou. Tinha coisa melhor pra fazer na vida. Tinha, né, cara? É mais ou menos assim, tá bom, tem certeza, né? Tem certeza? Mas, novamente, cada um é livre. É isso aí. Cada um é livre pelas Liberdade. suas escolhas, né? Liberdade. Assim, bora lá, Tobias. E aí, ou seja, eu tô falando assim, 2020. 2021 o Tobias chegou. Ele sempre teve disponível essa base de conhecimento. Eu lembro assim do Tobias vendo vídeos de conteúdo, estudando o material que nós tínhamos, os cursos pagos que nós tínhamos liberado pro time. Cara, todo minuto livre que ele tinha, ele estava jogando conteúdo para dentro. Então, e ele faz isso até hoje, porque ele continua na BS10. O que ele fez? De estagiário, encerramos o ciclo de estágio e efetivamos ele. E ele foi sendo promovido, chegou na lista. Chegou um ponto que é uma das tônicas também, uma outra premissa que eu sempre acreditei, que é um programa de partnership estruturado, sabe? Bons parceiros de negócio, mediante uma boa governança, você pode construir coisas bacanas. E aí, sentei, entre várias coisas que a gente já fez também, estruturamos um programa de partnership, usando modelos validados do mercado, estudando, vendo o que cabia para a BS10. Chegamos a um formato. Tá aqui o nosso modelo. Tobias, esse é o nosso modelo. Tá afim? Ele pensou alguns dias, refletiu, assim, tô afim. Então, o Tobias passou a ser sócio da BS10 mediante o nosso programa de partnership. Em quanto tempo isso? Cara, isso ele fez em 3 anos, essa jornada dele. Entendeu? Até chegar esse momento. Cara, o interesse da pessoa é incrível, né? A pessoa que quer fazer acontecer mesmo. Porque eu olho assim, a pessoa me diz assim, André, eu quero fazer tal coisa. Eu vou lá e digo pra ela assim, cara, ó, eu já fiz isso e eu acho que esse copo aqui tem que estar aqui pra eu fazer isso, porque foi assim que eu fiz. Se a pessoa fica olhando, ela diz, mas será que tem que estar? Será que não tem que estar? Será que tem que estar? Será... Cara, se ela ficar nesse pensamento, eu já sei, quando eu falo alguma coisa pra alguém, eu já sei quando a pessoa vai fazer ou quando ela vai ficar ali enrolando. E a característica que eu mais admiro em qualquer pessoa é assim, cara, tu fala, se tu fizer tal coisa, tu vai se dar bem. A pessoa vai lá e faz. Aí eu assim, ó. E o exemplo que tu deu aqui, 3 anos, pô.
3 anos pra virar sócio. Pensa só quantos escritórios de contabilidade tem só aqui dentro do prédio que a gente tá. Devem ter o quê? 5 na cidade. Mas quanto tempo demora pra uma pessoa virar sócio de um escritório de contabilidade? Tem gente que tá trabalhando há 20 anos no escritório de contabilidade e nunca virou sócio. Sabe? O cara quis fazer tanto acontecer que ficou em 3 anos. Olha que incrível, que história incrível. E é isso aí, cara. Por quê? A liberdade de ser quem ele queria ser. Contador, cara, tá aqui. O que que é nosso papel? Tem uma tríade também, que é nossas várias premissas que nós temos. Uhum. Uma tríade nós temos processos, temos infraestrutura. Então, processos, um desafio, né? Mas Sim. processos é fundamental. A infra é software, hardware, ambiente e pessoas. Essa tríade, mais tarde, no mestrado, achamos uma aula em conjunto com o doutorado, a discussão era tecnologia. E a síntese tecnologia é exatamente essa tríade: processos, infraestrutura e pessoas. Então, nós sempre, antes mesmo de ver esse material, desde que nós nascemos, sempre foi uma tríade que nós nos baseamos. Uhum. E aí nós proporcionamos isso. Só que quem faz acontecer não é o processo, não é a infraestrutura. Quem faz acontecer é a Pessoa. criatura humana. Então, por isso, a liberdade de ser Sim. e fazer. Naturalmente, a liberdade de desenvolver e trazer o melhor para si e para o ambiente, né? Claro. Não é um parque de diversões, a gente Uhum. não é uma ONG, né? Nós somos uma empresa que mira resultado, Claro, né? sempre. Então, o desenvolvimento ali é um desenvolvimento para trazer prosperidade para todo mundo da cadeia, né? Ou seja, a BS10, seja nosso cliente, seja o ecossistema que a gente está inserido, naturalmente para si, né? Que é o maior beneficiário desse Claro. crescimento. Porque eu sempre falo assim, cara, depois, onde você for, tu vai levar esse conhecimento contigo. O Cara, conhecimento é teu. isso é isso. Cara, eu não entendo a dificuldade. Eu não consigo entender, Daniel. Eu tento, já até desisti, vou ser bem sincero. De entender assim, ó, cara, se tu tá numa empresa, tu tem um chefe. O chefe tem um patrão lá, chefe, chame como quiser chamar. Se tu olhar pra aquele cara e pensar, eu tô trabalhando pra deixar ele rico, cara, a única coisa que vai acontecer contigo é tu não sair do lugar, porque todo conhecimento, eu falava pra ele, se tiver uns meninos aqui que trabalharam, foram meus funcionários no outro escritório que eu era sócio, e eu brinquei com eles assim, ó, vocês aprenderam tudo que vocês quiseram, porque eu tinha muito mais coisa pra ensinar. Aí eles falaram assim, ó, pois é, a gente tava assim, mas é fase. Se eles aprendem agora a montar a empresa deles fez um ano, tá indo super bem. Só que eles quiseram ali, em algum momento, aprender e eu falava pra eles assim, gente, olha só, se vocês acham que vocês vão aprender alguma coisa e esse conhecimento vai vir pra mim, não vai. Porque o meu conhecimento também não vai pra vocês. Eu posso passar o meu conhecimento pra vocês se vocês quiserem. Estão só se vocês quiserem. Agora, o conhecimento de vocês, tu vai pegar o teu conhecimento aqui, ó, eu não tiro o que tá na tua cabeça aqui, coloco num potinho, vem outro e eu coloco na pessoa. Não, ele é teu, cara. Então, se tu for bem na tua carreira, se tu se desenvolver, se tu estudar, tu vai conseguir um emprego e eu quero falar para eles assim, eu quero que vocês estejam aqui até conhecer, ser tão conhecidos e ter tanto conhecimento que eu olho para vocês e falo assim, ó, cara, eu não consigo pagar o que tu vale, eu sei que tu vale isso, procura um lugar que vai te valorizar, porque eu não consigo. Eu falo assim, é isso aqui que eu quero, cara. Se você chegar aqui, eu vou ficar feliz. Porque se eu cumprir o meu papel de desenvolver, que eu hoje quem Exato. trabalha comigo, eu falo assim, ó, gente, olha só, errar todo mundo vai, não tem problema. A única coisa que vocês são obrigados aqui nessa empresa é se desenvolver. Só isso aqui. O resto, vamos errar, vamos fazer uma coisa diferente aqui, vamos fazer, mas se desenvolver, vocês precisam. Porque eu quero ser o cara que algum dia eu esteja na rua, a pessoa passa e fala assim, ó, pô, aquele cara me ajudou em tal coisa. Por quê? Porque tu tá aqui pra se desenvolver, pra ficar melhor. E eu não consigo entender isso aí que tu me falou. Assim, cara, eu penso, tu falou agora, eu comecei a pensar de novo, assim, ó, como que não entra na cabeça da pessoa que o conhecimento é dela, é pra ela. E provavelmente, como tu já teve alguns funcionários, teve funcionário dessa forma, né? Que o conhecimento tava ali, a pessoa assim, ó, eu não vou conhecer porque se eu melhorar, o resultado vai pra ele e eu não tenho nada. E a questão de compartilhar conhecimento também. Nós não temos medo de compartilhar. Cara, tudo que nos perguntam, para mim, para Ana, para Tobias, cara, de pronto a gente vai falando. E, cara, todo mundo. Ninguém vai roubar o meu conhecimento, concorda? Espero que Claro, aprenda cada vez, seja melhor do que eu. claro. Eu espero trabalhar com pessoas sempre melhores do que eu, para que eu consiga também Melhorar. sempre melhorar, né? Claro. Que eu fique sempre na minha zona de desconforto, né? Isso mesmo. Para que eu possa evoluir como criatura, como profissional e tudo mais. Então, e aí, André, essa base de conhecimento, essa maneira, a gente vem conduzindo. É um desafio, naturalmente. Quem não quer se desenvolver, eu entendo, respeito. E talvez as bases desse não querer se desenvolver são muito mais fortes, né? Volto a te dizer, desde a nossa criação,
desde nossas instituições, né? Uhum. O ensino é uma instituição, Sim. a religião é outra instituição, a política é outra instituição. Então tem muita coisa aqui que também vai deixando que muitas pessoas também se sintam, às vezes, nesse cenário de não querer se desenvolver, o ter medo de se desenvolver, o ter medo de socializar o que sabem. Então isso é muito, muito forte, sabe? Então as origens disso, né? Estou falando aqui da onde vêm Sim. esses medos, né? Mas quando você vai também compreendendo esses medos, estudando, você também vai se libertando, né? Então, tem um livro fantástico do Napoleão Hill ali, né? O Mais Esperto que o Diabo. Aham. Então, esse livro é fantástico também, assim, sabe? Mas também você tem que ser livre para poder compreender o que ele está te dizendo Sim. ali também, né? Que tem muitas pessoas que vão julgar só pelo nome do livro, né? Não leio Entendeu? isso daqui porque não sei. Entendeu? Então, esses pré-julgamentos Aham. que também acabam, às vezes, ceifando o desenvolvimento humano, né? André, e aí, assim, ó, a questão, tu me fez uma pergunta antes das complexidades, dos desafios. A BS10, ela até hoje, ela não nichou. Assim, a gente não tem um nicho claro para nós, É assim. varejo. Nós somos mais serviços, tá? E a gente, talvez, a nossa complexidade vem nos casos que nos aparecem, assim, que a gente vai assumindo e vai Uhum. desbravando. Muitas vezes chega um caso e tu não tem resposta, tu tem que construir. Então, com parcerias, muitas vezes com jurídicos bacanas. Então, a parte de reestruturação societária é um dos itens que a gente trabalha bastante. Às vezes, em grupos, tem que Aham. reorganizar. Às vezes, envolve bastante mudança, CNPJ, alterações e tudo mais. Então, a gente trabalha muito nessa linha de planejamentos, nisso aí. Então, são coisas mais que não são coisas normais do dia a dia da operação. Uhum. Então, a É isso operação que te vai brilha o olho. conduzindo. É isso, cara. Eu gosto dessas coisas que me deixam Desconfortável motivadas, intelectualmente. desconfortável intelectualmente, tu não sabe a resposta, mas tem que construir. Eu lembro também que uma vez, grande parceiro queria investir numa empresa, já estava aportando dinheiro na empresa, e eu assim, não, cara, vamos segurar isso aqui, nós temos que pensar numa outra maneira, não vamos colocar a tua pessoa física direto Sim. nesse teu investimento aí. E aí me dá 1 ou 2 dias para pensar, e aí eu comecei a pensar, você pesquisa, estuda, e aí eu sei que numa semana estruturei uma abertura o holding, né? Uhum. Todo mundo, o holding é um nome bonito, né, para todo Sim. mundo, mas é O empresa em hold participação. é a empresa de participação. Então ela sempre existiu, né, mas Aham. hoje todo mundo vende holding Hoje glamourizada, né? glamourizada, né? Uhum. Estruturamos uma participação em empresa, criamos uma empresa, CNPJ, certinho, criamos todos os contratos também de vesting, de Uhum. participação, conversível em ações também para poder proteger as regras, Sim. tudo estudando, buscando também casos validados e montando, e depois submeti para o jurídico também a nossa sugestão, o jurídico fez as correções, ajustou. Então, numa semana, nascia uma operação toda para fazer um investimento correto, organizado, com prestação de contas, Sim. governança, para poder fazer esse aporte de recursos numa investida, sabe? Sim. Então, e isso ajudou a proteger o empresário, ajudou a separar as entidades ali também e dar uma organização documental, jurídica, financeira, estruturada. Então, é esse tipo de coisa que aparece que a gente gosta de fazer assim. Eu, Sim. particularmente, me identifico muito com essas discussões e tudo mais. Agora também, tô esperando uma ligação também de um cliente que é para poder fazer uma outra reestruturação também, junto com o jurídico dele, ver todas essas nuances de como é que a gente vai organizar as operações, separar. Como Então, que tu chega nos clientes para falar sobre proteção, Daniel? Porque eu me desvinculei um pouco da contabilidade, né? Por causa desse fato. Porque na contabilidade de varejo, vamos dizer assim, o cliente te olha muitas vezes como aquela despesa, ao invés do parceiro, e quando ele tá pedindo socorro, ele corre ali, e depois eu fui trabalhando com alguns clientes um pouco maiores e vi um outro mundo além daquele que é tipo, só apagar incêndio, né? Do mundo que os caras querem se proteger. Tipo assim, cara, ó, eu tenho tudo isso daqui. O que eu faço pra me proteger? Vamos dizer, no português, claro. Eu lembro que um cliente que desmistificou isso pra mim, ele chegou pra mim e falou assim: André, olha só. Tu é igual meu médico. Eu vou chegar aqui, eu vou te contar tudo que eu fiz. Eu posso fazer coisa errada, mas eu vou te contar. E a gente vai ver uma saída pra isso. Se a saída for ter que voltar e pagar o imposto e tá tudo bem, se tiver saída jurídica a gente vê. Se eu achei que foi errado e não foi, tu me diz, porque eu continuo, não continuo, enfim. Então esse cliente me ensinou muito sobre isso que tu tá falando aí, proteção. Como que tu chega pros clientes e imputa naquele cliente, eu não te digo no cliente que te procura pra isso, porque esse já é um cliente que foi um pouco além, né? Mas que tu imputa num cliente que tu tá vendo que a situação dele tá ruim
ele vai se perder. Como que tu imputa para esse cliente? Qual é o trabalho da ABS com esse tipo de cliente? Porque tu foi um cara que me passou aqui na visão geral que eu tenho tua hoje, que é um cara estritamente voltado para técnica e gestão de risco, né? A técnica em variados setores, mas técnica e gestão de risco ali, porque desde o posto, que o posto é um case de gestão de risco total, porque o posto pode explodir, porque pode quebrar o Cara, carro. Como que tu imputa para esse empresário que está crescendo ali, está saindo de pequena para média empresa e já precisa de proteção? Como que é o trabalho da ABS para esses empresários? é um trabalho de conscientização. É, assim como cada empregado também tem uma curva de aprendizado e uma visão, cada empresário também tem uma visão sobre isso. Uhum. Tá? Eu tenho casos que a gente conseguiu ajudar a organizar empresa de participação em empresas, empresas para cuidar do patrimônio, o patrimônio dos sócios, Uhum. desvinculadas uma da outra. Então, que conseguem visualizar isso, conseguem se conscientizar e estruturar. Como eu tenho na carteira clientes que a gente já fala isso há algum certo tempo, talvez anos, que ele tem que tomar uma ação, que ele tem que se proteger, mas ele também às vezes não reconhece, às Aham. vezes não quer, ou tem o seu modelo mental também que às vezes acaba não aceitando. Uhum. Então tu acaba encontrando de tudo um pouco, André, Uhum. mas o trabalho da BS10 é conscientização. Sabe, tu tem que conscientizar dos prós, dos contras, dos riscos, sabe? Tu tem que mostrar. E às vezes as ações das criaturas humanas, eu chamo de criatura humana porque somos nós, somos Somos nós, sim. criaturas, né? Uhum. Então, as melhores criaturas na face da Terra, que às vezes fazemos as piores ações da face da Terra também, né? Mas cada um tem o seu time, o seu momento, e normalmente aprende pela dor. Muitas vezes, é, muitas vezes o empresário toma ação depois que ele sentiu alguma perda financeira por Uhum. alguma ação que ele não tomou antes. Sim. E tem alguns casos que às vezes já passou o time também, né? Aham. Aí é bancar a falta da decisão. Sim. Aquela questão de sorte ou azar, André, está associado às tuas decisões. E as tuas decisões estão associadas na quantidade de informação organizada, estruturada e correta que tu tem. Então, tu pode ter um monte de informação estruturada e não tomar nenhuma ação. Uhum. E não tomar nenhuma ação pode ser bom, pode ser ruim. Então, eu já vi gente na carteira que a gente organizou, já conversou. Eu tenho grandes parceiros jurídicos também, que normalmente essas conversas sempre tem uma parceria jurídica, É que muito bom, é né? muito importante, assim, porque também tem um outro viés. Nós temos o nosso viés, Uhum. concorda? Claro. Um viés do contador. Eu procuro ter um viés de gestão, assim, que eu acabo tentando olhar com outras frentes, Uhum. mas, novamente, eu não sou um advogado. Sim, o Eu não jurídico tem tenho. outro. Não, e um instrumento jurídico bem construído, cara, também salva. Ontem eu até estava revisando um instrumento que eu participei ativamente da construção dele, mas eu incentivei o cliente que ele tinha que pegar um jurídico, fazer o documento com a ótica jurídica, porque eu sou defensor do contrato bem organizado, depois você executa. Se tem que aditivar, tu vai discutir as condições do aditivo, mas depois tu vai executar de novo o aditivo. Então ontem eu peguei o documento para poder fazer uma validação de números, uma discussão que entrou uma dúvida, na verdade, ali. Eu estava olhando assim a qualidade de um documento bem feito, Uhum. um contrato bem feito, assim, bem amarrado, bem claro, bem transparente, pegando todas as nuances que um bom jurídico consegue amarrar. Então, são parcerias que enriquecem, porque o foco é manter um empresário vivo. Sim. Concorda? Uhum. Porque o empresário é quem paga a conta. Ele paga o fornecedor, ele paga os funcionários, ele paga o tributo, ele paga o contador. O empresário é que faz o ecossistema girar. Sim. Então, o nosso desafio é contribuir para que ele sobreviva. Como? Levando segurança. De que maneira levando a segurança, né? Então, uma maneira também que a gente pode levar segurança para um cliente é cuidando principalmente das obrigações acessórias, que é todo o kit de obrigações que o governo tem, né? Uhum. Que o empresário não vê. O Sim. empresário naturalmente não vê. O que o empresário vê? Ele vê a obrigação principal, né? Que é o boleto para pagar o tributo. Então ele vê isso. Mas todo o ecossistema por trás para fazer o sistema funcionar no Brasil, nós cuidamos. Então essa saúde financeira, ela começa por fazer a apuração correta do tributo. Então, classificação do produto, serviço, Sim. a obrigação da acessória correta, a visão do enquadramento tributário, então a gente fica monitorando. Ontem também está um caso lá que ele vai extravasar o limite do Simples, então a gente tem um monitoramento mensal para poder ver o que ele vai fazer agora a partir do próximo mês também. Então, a reunião com o cliente já ocorrendo no começo da semana.
que é para já tomando ações de acompanhamento e prevenção, para manter a segurança financeira no caixa dele, para que ele continue avançando. Porque se ele morre, morre os empregos. O fornecedor que tinha receita com ele também fica sem receita. Contabilidade fica sem receita. Jurídico, ferramentas, softwares. Tudo. Então, essa cadeia é Cadeia, né? fantástica. Então, a nossa visão é manter sempre essa criatura respirando com a nossa competência, o nosso serviço. Então, a segurança financeira que a gente vê é isso. A conciliação financeira, a gente sempre tenta orientar o cliente para que ele tenha a primeira conciliação financeira, que o pequeno, o microempresário acaba não tendo, por questão de tempo, questão de Sim. conhecimento, questão de recursos, ou a falta de recursos, né? Que ele acaba não fazendo, né? Depois vem a conciliação contábil. A contabilidade ela tem um papel fundamental que é apontar as ineficiências da empresa e as próprias ineficiências num sistema de apuração de tributo. Então, o contador, que é quem vai fazer o fechamento contábil, ele tem que ser um expert e poder fazer a conciliação. E muita gente hoje tem desprezado a conciliação Uhum. de diversas maneiras possíveis. Eu vejo isso diariamente, eu vejo isso nas escritas que a gente recebe de clientes que vêm de outros colegas. Então, o mercado não é um mercado fácil também. Uhum. E o próprio sistema de informação também não é fácil. Eu também entendo a complexidade do custo, a complexidade das ferramentas e fazer tudo isso funcionar, que você consiga aproveitar um input da informação aqui até a saída dela. Uhum. Existem vários inputs em várias ferramentas diferentes, vários sistemas diferentes. Então isso encarece toda uma cadeia administrativa de controle no Brasil. Então, e nós estamos aqui no meio de tudo isso, né? Então é um parquinho, concorda, Sim. André? Um parquinho gosta, assim, e é desafiador, assim. Daniel, tu me falou de muitas decisões que tu tomou ao longo da tua carreira profissional, né, para virar docente, sair do posto, empresa de tecnologia, criar a BS, que foi uma decisão difícil ao ponto de tu criar, depois ter que largar a docência, né? A gente tem o benefício que empresas do nosso tipo, elas têm pouco capex, então é um investimento muito mais intelectual do que provavelmente financeiro. Isso aí já é um benefício muito grande, né? Porque se fosse uma indústria, por exemplo, e tu vai ter que arrumar dinheiro, 2, 3 milhões de reais, como que tu vai sair para fazer? Então a empresa de consultoria é mais o nosso próprio investimento, né? O que te guia na hora de tomar essas decisões difíceis ao longo da tua carreira, cara? Porque às vezes a gente toma uma decisão no impulso, às vezes a gente toma uma decisão, como tu falou ali, cara, eu olhei todos os cenários e tomei a decisão. O que te guia nessa hora? Tu sempre procura ir pro rigor técnico, tu age um pouco com feeling. Como que tu faz para tomar decisões difíceis, a maioria delas, né? Porque algumas são por impulso e é Sim. comum, né? Eu acho que a resposta, ela também, ela depende, né? Aquela bendita palavrinha, depende. Porque é uma soma, acho que, de várias pontas. Uhum. Uma é impulso. Você tem vontade de fazer certas coisas, correto? Então o impulso te movimenta a agir. A outra é uma racionalidade, né? A racionalidade está associada às perspectivas de crescimento de algum setor, de alguma atividade e tudo mais. Na minha vida, eu fui pedindo demissão para poder evoluir. Então eu acho que aonde eu chegava no momento assim que talvez eu acho que eu nunca olhei para o lado financeiro na essência, tá? Uhum. Eu acho que sempre teve uma questão intelectual. Eu acho que quando se esgotavam talvez as possibilidades de evolução, eu acho que ali eu perdi o tesão, Entendi. sabe? E aí eu teria que sair fora. Eu cheguei a ter momentos na minha vida que eu pedi demissão e eu não tinha nada em mente. Nada. Nada, mas eu estava descontente com o meu cenário atual. Então, sabe? E eu acho que a minha gestão, a minha Uhum. forma de pensar é, quando eu estou desconfortável, eu tenho que agir. Desconfortável com a situação. Uhum. Tenho que tomar alguma ação. Então, acho que talvez esse é o meu, talvez o meu fator decisório é, quando eu não estou bem com aquilo, eu vou estancar aquilo. Acho que esse é o meu fator de decisão. Olhando na última linha, assim, Sim. posso ter inúmeras variáveis, Uhum. considerar e tudo mais. Às vezes posso suportar situações desagradáveis, mas aquilo não está me incomodando ao ponto De de, sair. de sair fora, sabe? Aham. De ter uma tomada de decisão. Então, acho que esse é o meu grande fator. Quando chega no meu limite, tipo assim, cara, daqui eu não enxergo mais futuro. Aí eu tenho que realmente mudar de ar. Mesmo teve situação em que eu fiz isso sem ter um novo horizonte claro do que eu iria fazer. Passei, digamos, por um período literalmente sabático. Ana e eu Uhum. passamos um período sabático estudando, meio
meio assim, o que a gente vai fazer, pensando. A gente passou, eu vou te dizer, com uns 6 meses, meio sem trabalhar, Uhum. sabe? Administrando o que nós tínhamos construído em reservas, assim, para ver exatamente para que lado a gente ia. Porque não tinha uma resposta clara do que fazer. Poderia ter voltado, eu tive propostas bacanas para CLTs também, em alguns momentos, André, para voltar, sabe? Para assumir Tentador. tentadoras. Cheguei a declinar, assim, cara, obrigado, mas não é mais meu time, entendeu? E não tinha clareza do qual que era o meu time, mas eu sabia que Aquele não era. aquilo eu não queria. Por mais que fosse bacana, tentador, tinha uns sinalizadores bem interessantes. E hoje, olhando, o que era bacana durou acho que uns 3, 4 anos e hoje não existe mais Uhum. empresas que eram bacanas, sabe? Sim. Então, por algum motivo, o carinha lá de cima também ajuda a responder. Ele te ajuda um Então, pouco, né? ajuda um A gente pouco. ajuda um pouco de cá, ele ajuda um pouco de lá. Eu fui criado na igreja católica, né? Mas não sou atuante, digamos assim, não sou um Uhum. cara. Mas eu sempre acreditei em Deus, entendeu? Somos filhos dele, né? Uhum. E nós somos pura energia, concorda? Então, as Sim. coisas boas e as coisas ruins, nós somos puramente energia, por mais que a gente não reflita e não pense a respeito disso. Então, de um jeito ou de outro, a clareza ela vem e vem no tempo certo. Sim. As coisas acontecem no seu tempo, né? Isso tu também usa pra questão de demissão de cliente? Sim. Demissão de cliente também a O gente vai. primeiro foi difícil? O primeiro foi difícil. O primeiro foi difícil, o primeiro foi difícil de fato, porque nós nascemos, ele foi o meu segundo cliente da contabilidade, tá? Foi meu segundo cliente, ajudei bastante a crescer, a estruturar a operação, a organizar. Fomos para consultoria, extrapolamos, digamos assim, a questão contábil, confiava na gente, confiava nele e tudo mais, mas ele também bastante audacioso. Eh, e se eu for sincero, eu nem sei por que que a gente chegou no fim do relacionamento. Acho que talvez aí vem os perfis, né? Talvez o perfil de crescer demais, Uhum. e eu talvez com perfil controlador já da contabilidade, também com algumas ferramentas contábeis. Chegou um momento, talvez, que houve uma incompatibilidade de opiniões, Uhum. sabe? Até chegou um ponto que houve um descasamento. Talvez Sim. eu não conseguia acompanhar o O que ele ímpeto fez. empresarial dele, Aham. talvez. Não tô falando na ótica contábil, mas talvez mais na ótica de consultoria mesmo, Aham. talvez. E talvez um momento assim também, André, da consultoria, que chegou um momento de descolar a consultoria. Ela teve uma fase de você deixá-la de lado e focar na contabilidade. Quando você entra na operação contábil, tu sabe que ela é operação. Então o dia a dia acaba te engolindo, O dia né? a dia te engole. E o que que Contabilidade. nós vendemos? Tempo. Então, o tempo acabou indo para a contabilidade e a consultoria ficou um bom período na geladeira, Uhum. porque dependia do meu intelecto, da minha parte, da parte da Ana, e isso acabou não E acontecendo. aí esse cliente precisava muito Talvez ele disso precisava e... muito mais disso, precisava Aham. muito mais da minha atuação, da minha visão de hoje. Sim. Com a minha visão de hoje, talvez eu seria muito mais útil naquele momento para ele. Entendi. Ajudaria ele muito mais a evoluir naquele momento. E chegou um momento, talvez, que a gente acabou. E aí eu acho que ele acabou. Eu lembro que eu fiz a rescisão dele. Eu fiz Aham. o comunicado formal para ele. Mas, novamente, eu não lembro mais o motivo. Acho que um momento, talvez, numa conversa que talvez Sim. não tenha sido prazerosa, Sim. avisei para ele que tinha acabado, depois Mas sentei é. e fiz a minha primeira carta de rescisão, sabe? Para demitir um Sim. cliente e tudo mais. Cara, eu acho muito interessante o que tu falou agora, essa tua honestidade intelectual de, cara, talvez ele precisasse de uma coisa que eu não tinha. Pode ser. Porque isso daí, cara, pra gente, né, que o nosso core business é estudo, vamos dizer assim, porque o sistema, tudo tá lá, mas só são derivadas de um estudo. Pro nosso core business, que é estudo, ter essa honestidade intelectual, assim, dizer assim, ó, cara, talvez ele precisava de uma coisa que eu não tinha. Cara, isso eu acho muito interessante, Daniel, porque a gente tende a, como pessoa mesmo, né, a não aceitar isso. Porque é difícil, né? É difícil tu olhar e dizer assim, ó, cara, esse cara quer um negócio que eu não consigo. Cara, é muito difícil essa situação, assim, porque, assim, tá, mas por que que eu não consigo? Às vezes tu não consegue, provavelmente tu não conseguiu naquela época porque tu não tava no teu tempo, que foi agora que tu falou. É tipo assim, cara, eu não tava no meu tempo. E aí, tá tudo bem, né? Encarar esse desafio aqui, que eu acho que é o maior desafio dos contadores que estão aonde tu estás. Porque eu separo os profissionais da contabilidade em algumas partes, mas duas principais. Os que vão morrer
com a reforma tributária, por exemplo, porque muitos vão, e os que deram muitos passos estão muito na frente. Na minha concepção de visão de mercado, existe um mercado muito embaixo e um mercado muito em cima. O meio é muito pouco, na minha concepção. E na minha concepção, por tudo que tu me falou agora, de ser um cara que busca o estudo, que busca o conhecimento, que deriva isso para a empresa, tu é um cara que já tá ali na frente. Né? Tá nesse bolo aqui de cima, muito distante desse bolo que tá aqui embaixo. O quão difícil é, ou se tu pensa sobre isso ou não pensa assim, ó, cara, isso aqui eu não sei. Tu procura se culpar por não saber, como que tu racionaliza assim, ó, tá, isso aqui eu não sei. Por que eu não sei? Como é que tu racionaliza isso? Ou se tu racionaliza, ou se tu... Como André, tu lida? assim, ó, talvez quem é teu maior autocrítico? Eu. Exatamente. Nós somos o nosso demônio e o nosso Deus, concorda? Sim. Demônio no sentido ruim, assim, né? Então, o maior autocrítico sou eu. Então, eu me julgo de manhã à noite, né? E talvez já me julguei muito mais. Muito, muito, muito mais. E talvez eu deixei de fazer muita coisa, mas estou dizendo muita coisa, por pensar demais e me auto-julgar demais, tá? Hoje, eu não coloco mais peso em tantas coisas. Eu me esforço ao máximo, eu dou o meu melhor todo santo dia, procuro dar o melhor em todas as partes da minha vida. Mas eu sei que eu não dou conta de tudo. Não sou um santo salvador de todo mundo. Mas a minha parte, quando eu faço, eu procuro fazer da melhor maneira possível. Então, então esse peso eu já tirei um pouco das costas. Porque tu não vai conseguir salvar todo mundo. E você, sabe, não tem salvação exata. Eu lembro que tinha um cliente que ele queria um botão. Ele queria um botão. A gente até brincou depois, né? Virou uma brincadeira com o cliente, conosco, que ele queria um botão do on, né? Que ele queria só apertar o botão e ter os números na mesa, né? E eu comecei a explicar para ele para construir um sistema de informações que ele não tinha nem software, uma operação extremamente truncada, e depois tinha o contador externo. Ele tinha um contador antigo ainda, da visão bem descolada. O contador não pegava nem os documentos dele, para ter noção. Quando eu usava só o extrato, eu tô falando isso já há 10 anos atrás, uma operação bem complexa, ele tinha pilhas e pilhas de documentos que não eram processadas. Assim, cara, assim, tu tem certeza que tu quer um botão do on? Isso vai te custar muito tempo e dinheiro e muito recurso para poder chegar lá. Tem solução. Mas o botão que tu quer hoje, não, mas é simples. Cara, não existe. Não existe. Então hoje eu não coloco mais tanto peso, André. Novamente, me esforço ao máximo. Realmente assim, cara, mergulho de cabeça, mas eu não me cobro mais tanto. Continuo me cobrando a evolução e tudo mais. Talvez o que eu mais sinto hoje é a questão do tempo, que o tempo é um só. E quanto mais complexa vai ficando a tua operação e os teus relacionamentos, menos tempo você tem. Então, o tempo de qualidade para fazer uma peça técnica, o tempo de qualidade para sentar contigo e te escutar com qualidade. Esse é um desafio de todos nós. O teu também é. Porque o teu dia ele passa muito rápido. Aí tu tem também a tua vida pessoal, tu tem a tua vida afetiva, tu tem a tua vida familiar, tu tem teus amigos. Tudo faz parte do ecossistema. Então, como dividir isso para que aonde você esteja seja de boa qualidade? Talvez essa tenha sido a minha maior reflexão. Se eu atinjo isso? Provavelmente não. Sim. Ainda mais a minha autocobrança, né, também, mas tenho tentado lidar dessa maneira. O fato é que na tua frente hoje já é um grande progresso para mim. A primeira vez que eu estou falando no microfone, primeira vez que estou participando de um podcast assim, contando a minha história, porque eu me considero extremamente tímido, extremamente reservado. Então essas são pequenas, grandes conquistas, assim, né? Abrir um tempo de qualidade, que está sendo riquíssimo aqui conversar contíssimo. Isso é um tempo de qualidade. Vai ficar registrado? Se vai ser útil para outras pessoas? Espero que sim. Talvez alguns não vão compreender o que nós estamos falando, talvez alguns vão se identificar. Mas para mim está sendo um exercício de colocar meu tempo de qualidade para mim. Respeito a você, o teu convite maravilhoso, o convite da Suelen. Então isso é fantástico, assim, esse momento aqui. Reconhecimento e gratidão por várias pessoas que nos permitiram caminhar e estar aqui hoje, né? Sim. Então, isso é fantástico, assim, fazer essa autorreflexão aqui também contigo. Então, é mais ou menos assim que eu enxergo o jogo hoje, como é que eu me cobro em relação a isso, sabe? Daniel, e olhando para o futuro aí da contabilidade, tem a reforma tributária vindo, inteligência artificial, a tua empresa, gestão de pessoas, gestão de risco, que foi um ponto que tu bateu muito aqui. O que tu vê para o futuro desse mercado que tu atuas? O que eu vejo vai mudar.
Na verdade, já está mudando, né? Ele Uhum. vai romper com muitas coisas. Inteligência artificial faz parte do dia a dia. É um caminho sem volta, correto? Então, Uhum. isso tem cada vez mais ser estudada, compreendida e aplicada Aplicado. no dia a dia. Então, de diversas maneiras possíveis. Então, só essa caixa é pé no acelerador de todas as maneiras possíveis para ver o que que ela nos traz, Uhum. independente onde nós estivermos, Sim. tá? Então, IA faz parte. Reforma tributária também faz parte, um caminho sem volta. Ela está aí, está chegando e vai revolucionar a visão tributária que nós temos. Ainda tem muita incerteza, tem muito chão a ser vencido, mas de fato ela chegou. Ela chegou, Ela né? está aí, não tem Não o dá que. pra tu pensar, mas não, Não, vamos ver se lá no não, não, final não. ninguém vai Então acontecer alguma coisa. tem isso. Uma coisa que você falou, tem muita gente que vai sair do mercado contábil, seja pela própria faixa etária da aposentadoria, André. Uhum. Concorda? Que é uma ruptura. Na contabilidade, nós temos grandes marcos, né? Na década de 70, final da década de 70, aí teve a lei das SAs, que foi uma transformação gigantesca no mundo contábil, que rompeu com padrões anteriores. Então foi um marco lá naquele momento. Conheci pessoas fantásticas que usaram aquele momento lá para fazerem excelentes negócios e crescerem usando exatamente a contabilidade como mecanismo, como momento da história para poder crescer e construir negócios. 2008 é um outro grande marco com a chegada dos IFRS no Brasil, a internacionalização da contabilidade, aonde você volta para a essência da contabilidade, o que é muito bacana, muito. Mas ainda tem muita oportunidade de explorar a contabilidade em si, né? Então é um grande marco. E agora vem a reforma tributária, que eu acho que é um outro grande marco aí que realmente vai romper. Quando nós abrimos a BS10, duas curiosidades. Primeira, nós abrimos acreditando que em algum momento a apuração fiscal ia ser feita pelo governo, principalmente das micros e pequenas empresas, Simples Nacional e Presumido, tá? Abrimos isso lá em 2014, eu já falava isso. Cara, em algum momento a tributação vai estar no teu e-mail, porque o governo vai apurar o teu tributo. Então já falamos isso desde 2014. Outra questão, outra curiosidade. Nós abrimos a BS10 fazendo apuração do Simples pelo regime de caixa. Que, sei lá, quem que faz isso, né? Nós passamos alguns anos Muito apurando difícil. pelo regime de caixa. Só indústria muito específica faz regime de Entendeu? caixa. Então, também, por quê? Porque tinha contabilidade, né, André? Aham. Conceito contábil. Se tem contabilidade, tu Sim, consegue apurar pelo claro. regime de caixa, né? Então, são duas premissas. E aí, olhando para frente, cara, volta ao que nós falamos antes. Educação, conhecimento, estudar, estar antenado diariamente o que está acontecendo aí nessa evolução contínua, se adaptando todo dia pelo que vem pela frente, porque muita coisa vai mudar efetivamente. Então, esse mundo novo, todos nós estaremos presentes nele. Alguns talvez se retirando do mercado, porque já fez o seu ciclo de vida, seu ciclo profissional, e agora beleza, não preciso mais participar desse novo ciclo, né? Alguns com sangue nos olhos estão começando a sua vida profissional, começando o seu escritório, que vão pegar isso do zero, que vai Do ser zero. bacana, então com uma visão nova. Outros que estão se adaptando, que somos nós, que estamos no mercado Uhum. e vamos nos adaptando conforme o dia a dia vai acontecendo, né? Sim. Então, a eterna melhoria contínua. Então, é de tudo um pouco, mas é a inquietação do conhecimento e a inquietação dos desafios diários. Então, isso é fato. Isso é fato. Daniel, muito obrigado pelo teu tempo. Muito obrigado pela aula que tu me destes aqui. Me Imagina. identifico com muitas coisas, principalmente o que tu falou da inquietação intelectual, porque eu acho que eu acordo todo dia é, não sabendo nada e preciso saber alguma coisa. Eu sempre costumo levar minha vida assim, eu preciso aprender, preciso saber das coisas e muito bom saber que tu tens essa visão, né? Porque eu te olho, tu é um cara muito mais calmo, um cara que fala manso, um cara que se desafiou vindo aqui, que isso por si só já é muito legal, né? Porque também é um desafio intelectual, né? Porque aqui tu vai expor as tuas ideias, né? Exato. Aqui é um desafio intelectual também, todas as ideias que tu expôs aqui, o modelo que tu pensas, foi muito interessante. Te agradeço muito por isso, desejo muita sorte para a BS10, que ela potencialize muitos resultados, agora com a nova marca, que por sinal ficou muito Ah, bonita mesmo. E para a gente finalizar, cara, dá um recado pro pessoal, para quem está empreendendo nesse mercado, para quem quer começar, para quem quer fazer até o que teu funcionário Tobias, se não me engano, fez ali, que é essa coisa em 3 anos de entrar de estagiário e virar sócio. Por favor, cara, deixa um recado aí e, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo. André, agradeço a oportunidade, foi fantástica, foi riquíssima mesmo.
O que eu posso deixar assim de recado assim para o pessoal? Conhecimento, estudar. E estudar sem grandes julgamentos, né? Você ler, compreender as relações humanas, principalmente. Eu acho que tem que ter respeito pela criatura humana, respeito pelas diferenças humanas, né? Vivemos momentos hoje de muitos julgamentos, 0 ou 1, então tá muito pendurado em um lado ou outro, mas a vida humana é muito mais rica do que isso. E isso passa pelo conhecimento, e conhecimento passa pela leitura, primeiro. Hoje tem muito material também visual, tem muita. O YouTube é riquíssimo, tem muita coisa bacana. Minha preocupação é com os jovens, de maneira geral. Não só os jovens, mas os adultos. Quem está muito perdido hoje na sua rolagem de tela sem agregar alguma coisa útil naquele tempo. Porque aquele tempo vai embora e não retorna mais. Mas recado final assim, use o tempo para estudar, cara. Use o tempo para crescer, para evoluir, para se entender, se compreender e compreender aonde está inserido. Acho que essa é a grande tônica. E sobre a BS10, assim, só para fechar, eu tive o prazer do Denis e o Rodrigo fazerem esse reposicionamento. Só isso aqui também já daria um bom bate-papo assim de como foi a jornada de reposicionar a marca da BS10, o quanto é importante esse trabalho de reposicionamento, de identificação. Primeiro a nossa identificação e depois começar a colocar isso para o mercado também. É um outro desafio também de colocar para o mercado Sim. isso também, e estruturadamente, organizadamente também para ir lá. Mas é um outro ponto fantástico assim também, riquíssimo assim da nossa história aí. Por fim, obrigado. Valeu. Pessoal, compartilhem esse vídeo, deem o like, se inscrevam no canal aí. A história do Daniel tá contada para vocês. Ele vai voltar aqui alguma hora porque temos muito mais coisas a falar. Mais uma vez, muito obrigado, Daniel. Obrigadão, André. Parabéns aí. Valeu. Conta conosco.